Andando pelas ruas da infância, lembro-me da mão de minha mãe conduzindo-me nos primeiros passos da vida, especialmente no primeiro dia de escola. Uma caneta no nada dos transeuntes estava perdida no chão da rua. Parei para apanhá-la. Era meu primeiro dia de aula. Minha mãe conduzia-me por ruas ainda desconhecidas. No meio do caminho, em algum lugar, havia a escultura de uma cabeça gigante. Ouvi dizer que era de Rui Barbosa. Nunca tinha ouvido falar sobre esse cabeçudo. Ainda assim apanhei a caneta. Estavam me conduzindo a um lugar de educar. Depois desse dia, eu aprenderia a ler. Levaram-me aos livros, aos filmes, à música, e eu nunca mais voltei. Minha casa ainda está lá no passado. Minha mãe ainda me espera no portão, mas eu não voltarei. Não sei como voltar. Conheço muito bem o caminho, mas não é mais possível voltar. Aprendi a ler. No portão da minha casa ainda existe uma mãe cautelosa que espera seu filho voltar da escola. Mas ele não voltará. Aprender a sair faz desaprender a voltar. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Pois então, o mundo que nós estamos vivendo, aí o que a educação hoje fala, que a competência mais complexa nossa, o que a sociedade do conhecimento exige, é que você aprenda a aprender. Né? Hoje não é mais, quando nós trabalhamos com os nossos alunos, não é ensinar aos alunos, por exemplo, didática, ensinar como ensinar. Você tem que ensinar os alunos a aprender, porque a prontidão vitalícia para a aprendizagem é uma competência fundamental na sociedade do conhecimento. Né? Ninguém diz mais hoje, eu me formei e eu parei de estudar. Né? É necessário que você aprenda a vida inteira. Então você tem que gerenciar a informação para tornar-se conhecimento. A aprendizagem é fundamental até para que você gerencie a sua vida, entre num processo aí profissional, aprender faz parte do ser humano. Mas o que nós temos que estimular nossas crianças desde o início é aprender a aprender, não memorizar informações. Então, eu iniciei a universidade no estado de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, eu fazia engenharia em Santa Catarina e minha mãe era musicoterapeuta. Minha família toda é engenheira, eu entrei na universidade com 17 anos, né, recém-completados 17 anos, e o que eu me dava bem era matemática, física, química. E o que você vai fazer com 17 anos? Você não sabe sobre a vida. E fiz vestibular para engenharia, passei, me entrei. Só que alguma coisa era um problema para mim, porque quando eu estava na engenharia, fazer cálculo, as fórmulas caíam de paraquedas e eu queria saber, queria deduzir as fórmulas e não tinha tempo para pensar sobre as fórmulas. E começava a me incomodar muito esse processo de ensino, esse ensino de notação, de você fazer muitos exercícios e não ter conhecimento de onde surgem essas notações. E minha mãe era musicoterapeuta, ela trabalhava na PAI e eu quis fazer um estágio na PAI. E mudou totalmente minha vida esse estágio de um mês, porque eu comecei a ver o ser humano. De início me assustei muito com crianças de síndrome de Down, paralisia cerebral, mas é uma realidade muito diferente para uma adolescente, né, 17 anos, conhecendo o mundo. Isso me deixou, puxa, eu era muito cheia de coisinha, né? Não mexe nisso, não faz aquilo, uma adolescente que não conhecia a vida. E isso mudou drasticamente, eu voltei para a engenharia e simplesmente tranquei o curso e não quis voltar mais. Depois de quanto tempo de engenharia?
Isso, eu estava com 2 anos e meio de engenharia. Né? Eu entrei com 17, foi com... Teoricamente, na metade do curso. Né? Metade no curso. Metade do curso. Mas não me arrependo, não. Mais tarde eu volto à engenharia e volto com outro olhar na engenharia, né? Volto com um olhar de interface entre o ser humano e a engenharia. Mais tarde eu faço mestrado em educação aqui. E no próprio mestrado eu estudava inteligência, teorias da inteligência, e era um processo do início da tecnologia na educação, e a educação ainda não estava preparada para responder essa questão da interface homem-máquina. E foi quando eu fui procurar mais informações, eu entrei em contato com a engenharia, aqui na engenharia elétrica, e tive um grande professor que foi o meu orientador depois de mestrado e doutorado, né? Ele me colaborou muito com a minha formação, porque é um engenheiro. E no meu próprio mestrado, a minha pesquisa foi em desenvolvimento da mente e tecnologias, metodologias de ensino e uso da tecnologia no currículo. E no meu doutoramento eu fiz aí pós-graduação em engenharia de produção. Não é, tem algumas pessoas que elas gostam do massagista com shiatsu e elas dizem assim, que elas não querem que pegue firme. Mas uma boa massagem, com isso, tem que ter uma mão bem firme. Às vezes dói na hora, mas que no fundo você aos poucos, aqui. Então, esse aqui é o eixo central, tá? Ó. Certo. Então, você pega essa parte e desliza como de baixo para cima. Aqui é como você diz, onde que estão as couraças. As pessoas, quando as pessoas que trabalham um pouco com essas couraças, elas fazem isso aqui para tirar o quê? Para tirar a tensão. E você vê que os dedos são bem firmes, né? Sim. Quando você passa a mão por alguns pontos, dá para sentir onde tem determinados lugares uns carocinhos, né? Isso, ó. Os carocinhos. Ó. Claro que isso aqui, uma massagem dessa, demora 1 hora.